Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Para mim é um privilégio poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor, podendo falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, no ministério que Ele me entregou, na minha família. E é um privilégio realmente poder estar aqui. Vim com o coração aberto e perguntando para o Senhor: Pai, o que o Senhor quer que eu fale, o que o Senhor quer que eu ministre. O Senhor conhece os nossos corações. E eu estava em casa essa semana e vieram duas mensagens no meu coração. Eu estava lendo uma passagem da mulher pecadora, que ela entrou na casa de Simão e simplesmente ela lavou os pés de Jesus e enxugou os pés dele com os cabelos. E Simão olhou assim e pensou: se o Senhor soubesse quem é essa mulher, né? Ele não faria isso. Mas o Senhor, sendo onisciente, onipotente, onipresente, Ele pegou e falou: Simão, eu entrei aqui, você não me beijou, eu entrei, você não me lavou os pés, e esta mulher, sendo uma pecadora, ela fez tudo isso. E aí eu falei: eu vou ministrar sobre essa passagem. Mas ontem o Senhor falando mudou tudo. E o que eu vou ministrar vai ser sobre o Salmo 139. Gente, o Espírito Santo é muito lindo. Ele sabe de todas as coisas, sabe aquilo que nós necessitamos. E eu creio que o que o Senhor vai falar nessa noite vai chegar aos corações de vocês, e eu creio que vai cair numa terra boa, amém? O Salmo 130, o tema da minha mensagem, eu fiz um slide para vocês, é chosen, escolhida. Olha para sua irmã e fala: você é escolhida do Senhor. Nós somos escolhidas do Senhor. Vamos ver se vai passar aqui. Pode passar só o segundo, por favor. Tá indo? Então, Salmo 139, do capítulo 13 ao capítulo 18. Eu vou ler com vocês. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, tu ainda estás comigo. Gente, esse salmo é muito lindo. Davi foi quem escreveu esses salmos, e nós não sabemos se foi no momento de aflição ou no momento que ele estava lá parado, pensando, mas ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus onisciente, onipotente e onipresente. E se nós formos ver nesse salmo, a gente pode ver a humildade dele. Ele se humilhando perante o Senhor e falando para o Senhor das maravilhas que o Senhor fez com ele,
Desde o ventre da mãe dele, o Senhor já sabia quem ia ser o rei Davi, os dias, aquilo que o Senhor já havia escrito para ele. E o Salmo 139 vai falar sobre um design original de Deus. Tudo que ele faz é perfeito. Deus sonhou comigo e Deus sonhou com você. Amém? Você pode ver isso, nós podemos ver na natureza, nas flores, nas cores. Olha as cores que linda, cada um de uma cor, na natureza. Deus te fez de um modo maravilhoso. Todos nós que estamos aqui fomos feitos pelas mãos do Senhor de um modo maravilhoso. Mas, de repente, houve o quê? A quebra. E aí, o design original de Deus foi quebrado há muito tempo atrás no Jardim do Éden. Tudo era perfeito, harmonioso e lindo. Existem duas maneiras de acontecer a quebra nas nossas vidas. A primeira dela é através do DNA e a segunda são através das palavras que chegam até os nossos corações. A ciência tem identificado a transferência pelo DNA da mãe para o feto. São formadas no cérebro do feto a partir de 4 semanas de vida. Uma criança com 4 semanas de vida, ela já vai começar a receber aquilo que a mãe está sentindo. Vem dos hormônios, passa pelo cordão umbilical e vem do cérebro da mãe. Sistema nervoso da mãe é que traz para o feto a partir de 4 semanas de vida. As crianças pequenas precisam de muita atenção e cuidado. Aqui nós podemos ver o cérebro de uma criança amada. Esse primeiro, vocês podem ver que ela quase não tem mancha. Aqui o segundo é o cérebro de uma criança negligenciada. Uma criança que foi rejeitada no ventre da sua mãe, uma criança que recebeu palavras de maldição da sua mãe. A partir de 4 semanas, isso já vai afetar uma criança dentro do ventre. O nascimento, 1 mês, 6 meses e 2 anos, o cérebro da criança já está todo formado. E o que eu quero falar com vocês aqui? Essa criança, uma delas sou eu. Quando eu era pequena, eu não fui rejeitada pela minha mãe, mas palavras chegaram até a mim, até a minha vida. Você não vai dar em nada, você é muito tímida, você não sabe fazer as coisas. Tudo que era de ruim começava a chegar ao meu coração, e isso começou a me quebrar por dentro. Eu comecei a me distanciar das pessoas. Eu, dentro da igreja mesmo, eu aceitei Jesus, mas perdida dentro da igreja. 13 anos eu fiquei perdida dentro da igreja, esposa de pastor, com depressão. Conhecia a palavra, cantava, louvava, mas lá dentro de mim existia um vazio. Por quê? Porque eu não tinha o Senhor Jesus na minha vida. Mas, como eu falei para vocês, o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor não fez ninguém por um acaso. O Senhor tem a nossa história já registrada no livro da vida dele, os nossos dias. Mas Satanás, o que ele veio para? Matar, roubar e destruir. E aqui nós podemos ver que tudo que Deus fez foi bom, foi perfeito. Mas quando o pecado entrou no coração, houve a mentira, houve a inveja, mudou tudo.
E eu fui essa criança que foi crescendo dentro da igreja e com essa rejeição dentro de mim. Rejeitando, comecei a entrar na depressão, comecei a ficar deprimida, queria ficar só dentro do quarto, fechada, chorando. Estava envolvida na pornografia já, eu já estava envolvida. E conhecendo a palavra do Senhor. E sabia que se eu morresse, o Senhor ia me levar para o inferno. Eu já saía andar de moto e eu sentia assim, você vai morrer, você vai morrer. E ficava aquelas vozes no meu ouvido. E um dia, meu casamento, eu já ia me separar do meu esposo, a gente já não estava se dando bem. E eu falei, não, eu vou me separar, eu não quero mais. E o meu esposo orando por mim, 20 anos ele orou por mim. E quando a gente ia se separar, o Senhor pegou e falou assim, não, deixa que agora o negócio é comigo. E o pastor Josué trouxe o Moriá aqui para Bragança, na fazenda Bela Manhã. E eu trabalhava numa joalheria e todo o meu aniversário eu ganhava uma joia, eu ganhava um relógio. E esse ano, a minha patroa falou assim, né, esse ano o seu presente vai ser diferente. Eu falei, o que será? Eu falei, nossa, deve ser uma viagem, né, para o Rio de Janeiro, uma praia. Gente, eu era muito patricinha, nada contra as patrícias, mas toda cheia de flu-flu-flu. E aí ela falou assim, olha, o Senhor mandou eu te dar um Moriá de presente. Eu falei, Moriá? O que é Moriá? É um encontro com Deus, onde você vai ter um tempo com o Senhor. Cheguei em casa, gente, muito triste. Falei, amor, tenha dó, meu presente de aniversário, eu ganhei um retiro espiritual, agora eu tenho que ir. Aí eu falei, se o chuveiro não esquentar, você vai me buscar. E coloquei 1000 obstáculos, 1000. E eu tenho uma vizinha que na época, né, há 1 ano atrás, ela é evangélica, eu também, mas ela sumiu com um cachorro. E fomos descobrir tudo, tal, e uma perdeu a amizade com a outra. E há 1 ano atrás, eu estava varrendo o quintal da minha casa, na época, 1 ano atrás, e ouvi uma voz, foi a primeira vez que eu ouvi uma voz. Eu vou preparar o momento do perdão. E eu varrendo, olhava assim, e olhava para a casa dela, né? Falei, tá, né? Eu nunca tive experiência assim com o Espírito Santo. E quando eu fui fazer o Moriá, quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu encontrei foi a minha vizinha. Eu toda de bota, de mala, toda. Quando eu olho, eu falei, nossa, eu não acredito. Peguei, fui pro chalé, liguei pro meu esposo, falei, amor, você não acredita quem tá aqui, é fulana, nossa, imagina. E comecei. Quando eu fui preencher a ficha, eu ouvi outra voz. Eu coloquei Claudineia Guimarães. Aí uma voz falou assim, você não é Almeida? Eu falei, sou. Então, coloque Almeida. Gente, eu não tinha essas experiências, eu realmente ouvi uma voz. Escrevi Claudineia Guimarães de Almeida. E ali tudo começou. Deus faz nos mínimos detalhes. Estava lá, só chorava os louvores que eu reclamava antes. Ai, de novo esse louvor. Cheguei lá, eram os mesmos louvores, mas de uma maneira diferente, porque eu começava a chorar. E eu liguei para o meu esposo, eu falei, amor, eu não sei o que está acontecendo, eu estou só chorando, e eu estou sentindo uma coisa assim. Ele falou, fica aí, né, não vem embora não. Aí no segundo dia foi sobre o perdão. E ela estava de um lado, eu do outro, e o Senhor, perdão. Quando foi 10 horas da noite, a palestrante falou assim, não deixa
para você fazer o que você tem que fazer hoje, porque amanhã é um novo dia. E aí o Espírito Santo falou, você vai até ela e peça perdão. Eu peguei e falei, mas eu não fiz nada. Ela que não, vai lá e peça perdão. Eu comecei a ter o direcionamento do Espírito Santo. Cheguei e falei assim, olha, eu quero te pedir perdão de todas as palavras que eu lancei na sua vida, e eu não quero sair daqui da maneira que eu entrei. Abracei ela, nós começamos a chorar, e eu fui dormir assim, aquela paz por dentro. No segundo dia, era o discipulado 1 a 1. É meio parecido com o encontro com Deus, só que ele é mais fundo. Aí, chamaram eu no chalé. Quando eu entrei, era uma senhora cega, e ela não ouvia muito bem. Quando eu entrei, eu levei um choque. Eu falei, nossa, uma senhora cega que vai me ministrar, gente. E ela falou, filha, a moça levou, eu sentei bem do lado dela. Aquela mulher, eu fiquei 3 horas sendo ministrada com ela. Ela falou a minha vida, eu chorava em planto. Ela falou, filha, você quer pedir perdão? Você quer receber o Senhor Jesus na sua vida como seu único Senhor e Salvador? E eu nunca tinha feito essa declaração. Fiz assim, mas da boca para fora. Eu falei, eu quero. E ela começou a ministrar na minha vida. Aí no outro dia, logo de manhã, já no louvor, eu comecei a ouvir o louvor, e eu caí de joelho, e eu levantei os braços, correntes e cadeados estouravam. Pá, pá, pá. E eu chorando ali, e a pastora Débora ministrando, e ela falou assim, olha, quem está afastado dos caminhos do Senhor, quem quer reconciliar com o Senhor, ela foi falando, vem aqui na frente. E eu não acreditava em libertação, eu não acreditava, e eu não conseguia levantar da cadeira. Eu ia levantar, ficava amarrada, eu ia levantar, ficava amarrada. Aí eu bati o pé, eu falei, Satanás, 20 anos da minha vida você me amarrou, mas hoje em nome de Jesus eu vou ser liberta. Quando eu falei assim, fez assim, ó, puf. E antes, Satanás mostrava todo mundo, ó, o pastor Josué, a Rose, eu conhecia todo mundo, eu era muito conhecida. Você vai lá, vão falar que você é pecadora, você é esposa de pastor, e eu não conseguia levantar da cadeira, até que eu fui, e a pastora Débora veio ao meu encontro, ela não colocou a mão em mim, ela levantou as mãos, falou, filha, recebe uma nova unção que o Senhor está te dando. Eu caí no chão, uma luz branca, muito, muito linda, e o Senhor passando a mão em mim, assim, falando, filha, a partir de hoje, uma nova criatura você é. E eu levantei de lá, assim, totalmente mudada. Meu esposo foi me buscar, eu falei assim, amor, a partir de hoje, uma nova mulher você está levando dentro do nosso lar. No outro dia, eu já troquei todas as minhas vestes, louvores do mundo que eu ouvia, nunca mais, até hoje, o meu prazer é ler a palavra do Senhor, é estar na casa do Senhor. Mas o inimigo, como diz, anda ao nosso derredor. E eu, na minha caminhada, eu estava em São Paulo, tinha um ministério de mulheres. E Deus, como eu falei, Ele sabe de todos os nossos dias. O meu esposo passou o ministério lá para o filho dele, e aí eu entreguei o ministério com muita dor, entreguei, não fui reconhecida, não falaram nada, aquilo lá me machucou muito, muito. E o meu sonho era fazer o seminário Carisma. Eu tinha um sonho desde lá, quando eu ia em BH.
E eu comecei a orar para que viesse o carisma para Bragança. E o meu esposo, você não vai fazer o seminário, apoiava todo mundo, ele não apoiava, e eu muito chorando, era meu sonho fazer o seminário, até que um dia o carisma veio para Bragança, e eu estava trabalhando, e pagava, daí depois eu saí do emprego, eu falei, e agora, como é que eu vou pagar o seminário? Aí eu falei para ele falou, não vou pagar. Falei, tá, mas gente, é tudo Deus, depois eu vou contar o final. Eu falei, tá bom, Deus vai levantar uma pessoa, mas o Senhor tocou no coração dele, ele pagou o seminário, eu fiz 2 anos de seminário, e o ano passado ele fez o seminário, o meu filho fez o seminário, e nós 3 nos formamos juntos. Então, para mim, aquilo foi uma vitória. E a quebra na minha vida, depois, foi do ministério e a minha consagração. Quando eu fui consagrada pastora, eu achava que o meu marido ia me consagrar. Por quê? Nada mais. Toda esposa... E no dia da consagração, ele chama a minha irmã e ele não me consagrou. Nossa, eu fiquei muito, aquilo foi a morte para mim. Chorei, falei, não quero saber de mais nada. Fiquei com aquilo dentro, eu vim de São Paulo chorando. Não por ser a minha irmã, mas, uma honra do meu esposo me ungir. E fiquei com aquilo no coração, dentro da igreja. Já tinha ido não tinha ido para Lagoinha ainda estava em São Paulo, mas com aquela ferida dentro de mim, porque o inimigo ele vai colocar ferida, mesmo a partir do momento que você entrega a sua vida, ele vai trabalhar em cima. E aí eu já estava meio assim de novo no casamento, mais uma vida de oração. Eu nunca deixei o Senhor por nenhum momento. Falei, Satanás, você vai fazer de tudo para tentar me matar, mas o meu Deus é maior. E eu estou na mão do meu Senhor e eu sei que Ele cuida. E aí eu falei, olha, se realmente é para mim ficar com meu esposo, você vai tocar no coração dele da gente e fazer o Moriá nós 2. Porque a primeira libertação foi só em mim, e agora vai ser os 2 no casamento. E o meu marido, ele é bem resistente, mas eu falei com ele e ele topou e nós fomos para BH, vai fazer 2 anos isso. Chegamos lá, a mulher dá a chave do quarto para ele, o quarto da humilhação. Eu falei, eita Deus é bom, né? Aí ela dá a chave do meu quarto, Efatá. Eu falei assim, nossa, o que é Efatá? Ela falou, filha, recebe o novo que o Senhor tem para a sua vida. Gente, eu entrei naquele quarto toda, eu falei, Deus, é aqui que o Senhor vai fazer o milagre, porque o Senhor tem chamado para a minha vida. Eu creio que o Senhor tem chamado. E ficamos lá. E na minha ministração, quando eu fui ministrada, a menina só ficava no celular. E aquilo incomodou, porque eu precisava de cura. Saí de lá, encontrei com meu esposo, ele falou, nossa, e aí, como foi sua ministração? Eu falei, foi péssima. Eu vou reclamar e eu quero outra. E ele falou assim, não, a pastora Débora, da irmã Zenete, que é um gabinete com nós 2 amanhã. Então, aí sentamos lá, eu falava dele, ele de mim, ela falou, gente, quantos anos de casado vocês têm? Eu falei, 31 anos, e 31 anos vocês querem separar? E começou, daí abriu o jogo, eu falei, a minha maior dor foi a minha consagração. Aí lá ele falou, olha, eu só chamei a sua irmã porque vocês se dão muito bem. Olha para vocês ver como que o inimigo torce as coisas.
Vocês se dão muito bem, eu achei que era a maior alegria dela ungir você. Eu falei, mas você deveria ter falado, porque eu estou sofrendo todo esse tempo, chorando, sofrendo, sendo machucada. E lá, Refatá, já começou a abrir tudo, né? E aí a pastora Débora falou assim, ó, agora você vai pegar o óleo, já que é que ela quer não, que vai ungir 2 vezes. Mas já que ela queria ser ungida pelo Senhor, unge ela de novo. Ungiu e nós viemos embora felizes e graças a Deus o Senhor tem feito a obra nas nossas vidas. Aí aqui ó, vai ter o conserto lá no caso, né? E o Senhor consertando a minha vida, o meu lar. Mas gente, não é fácil, porque todos os dias o inimigo ele vai querer tirar você do seu propósito. Ele vai usar as pessoas de fora? Não, ele vai usar as pessoas do seu lado. Mas quando realmente, igual a pastora está falando, a gente tem realmente um encontro com o Senhor, aí a única coisa que vai mudar você vai ser a ação do Espírito Santo. Ele vai ser o único que vai te ajudar a partir do momento que haja um verdadeiro arrependimento, porque se não houver realmente um arrependimento, nós vamos ficar do jeito que estamos 1 ano, 2 anos, conhecendo a palavra, falando do amor de Deus, mas lá dentro nós não vamos sermos mudados. E aqui eu coloquei Isaías 62:3. Serás um maravilhoso diadema nas mãos do Eterno, uma coroa real na mão do seu Deus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós que estamos aqui, que nós sejamos homens, mulheres, que realmente possamos nos rendermos aos pés do Senhor, entregarmos tudo ao Senhor, porque o mais Ele vai fazer, Ele jamais vai nos abandonar. O prazer do Pai é dar o melhor para o seu filho, e que nós não possamos perdermos tempo, porque o Senhor está às portas, né, que nós temos visto, e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou na Lagoinha, no Ministério de Mulheres, estou no Kids, estou no Café com Deus, estou dando aula de escola dominical, não por meu orgulho, para dizer, não, porque Deus, Ele não desiste da gente. E por tudo que eu ouvi, eu tomei posse, eu falei, não, a minha mente é de Cristo. O Senhor me fez desde lá do ventre da minha mãe, e eu fui declarando palavras positivas. Não que a pessoa seja ruim, mas o inimigo vai usar para que a flecha entre dentro de você e comece a te machucar. Mas que você possa. Jesus, quando ele foi levado para o deserto, Satanás falava, ele o quê? Está escrito, está escrito. Então que nós possamos realmente lermos a palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus, porque vai chegar momento que você não vai ter tempo de pegar a Bíblia ou ir lá correndo no Google, deixa eu ver o que não. Você vai ter que falar aquilo que está dentro do seu coração. E o Senhor quer usar cada uma de nós, cada um de nós que aqui estamos, que nós sejamos, que possamos dar frutos ao Senhor, que possamos realmente falarmos do amor do Pai. Uma das coisas que me marcou muito, que eu sou a imagem de Jesus. Aonde eu for, não é a Neia, mas é quem está dentro de mim. E as pessoas olham para você, e quantas pessoas, as pessoas chegam para mim e falam, eu ser crente igual aquele lá, de jeito nenhum.
mas nós estamos carregando o Senhor Jesus dentro de nossas vidas. Nós representamos Ele aqui nessa terra. Então, que nós possamos, sem máscaras, se você não sabe pregar, fala do amor de Jesus lá fora. Se você não sabe fazer tal coisa, entrega um folheto, varra um chão, limpa um banheiro. Não importa o que você esteja fazendo, mas desde que você esteja com o coração aberto, um coração sincero, que o Senhor vai usar e abençoar cada uma de nós que aqui estamos. Então fique essa meditação para vocês. Deus é um Deus que conhece todos os nossos dias. Esses dias eu estava lendo um livro que fala sobre relacionamentos. E o livro pega uma folha e fala assim, ó, você está vendo o quê? Uma folha em branco. Mas nenhuma de nós não temos uma história para contar. Talvez você foi rejeitada, talvez você foi abusada, talvez você recebeu tantas palavras, você está com tantas feridas dentro de você, mas deixa o Senhor restaurar, deixa o Senhor curar, porque Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. E hoje o Senhor tem restaurado o meu casamento, o Senhor tem restaurado o meu lar, o ministério. Por quê? Porque não era no meu tempo. E o Senhor precisa passar, gente, precisa lixar. Calma, você ainda vai aprender, vai chegar. Você vai receber o dia que você vai testemunhar, mas você ainda não está madura. Você tem que amadurecer, você tem que ser curada para depois curar outras pessoas. E tem chegado isso ao meu lar, à minha vida, ao meu ministério, e eu louvo ao Senhor, porque por nenhum momento eu deixei o meu Deus. Eu falo para Ele todos os dias, Senhor, o Senhor é tudo na minha vida, tudo. Não deixo o Senhor por nada, porque Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Não foi barato o preço que Ele pagou, o amor que Ele tem. Então, que a minha maior alegria, eu falo para o meu esposo, eu falo, amor, a minha maior alegria hoje é o poder deitar e dormir tranquilo. E se o Senhor falar, filha, daqui 5 minutos eu venho te buscar. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou com meu coração aberto, sem máscaras, e o Senhor conhece e Ele sonda os nossos corações. Então, deixe o Senhor sondar o seu coração. Eu não sei qual é a sua ferida aqui nesta noite, mas que você entregue na presença do Senhor e deixe que Ele sonde o seu coração. Se é perdão, peça perdão. Perdão é muito forte numa vida de uma pessoa quando ela não perdoa. Ela fica doente, ela fica uma pessoa carregada, porque não é a pessoa, ela fica carregando aquela pessoa dentro dela. E o perdão, quando você perde, quando eu resolvi perdoar, a minha vida foi outra. Aquela carga que estava dentro de mim, o Senhor tirou. Se a pessoa me perdoou ou não, aí é o problema dela, mas a minha parte perante o Senhor eu fiz. Amém? E que o Senhor abençoe cada uma de vocês mesmo, mulheres que estão aqui, o grupo, de mulheres, vocês que vão fazer parte da equipe, faça com amor, com dedicação, entregue o melhor, como aquela pecadora, ela entregou aos pés do Senhor, ela deu o melhor para o Senhor, amém? Deus abençoe.